visita na Venezuela, onde homenageou o pai da nacionalidade venezuelana. A Associação das Mulheres de Atividades Económicas queixou ao primeiro-ministro da falta de peixe no mercado. Boa noite, o chefe de Estado prossegue visita à República da Venezuela. O chefe de Estado guineense homenageou o pai da nacionalidade venezuelana, bem como presidiu o encontro bilateral entre as duas delegações. Neste ato de deposição de coroa de flores no túmulo de Simón Bolívar. Uma cerimônia carregada de emoção num lugar praticamente venerado e que também acolhe o Panteão Nacional, onde repousam os restos mortais de heróis da independência do país. Na solenidade é entoado o hino nacional da Guiné-Bissau, numa interpretação feita pela banda da Academia Militar da Guarda Nacional Bolivariana. O Presidente da República assinou o livro de honra, onde consta a ata com os pormenores desta visita ao mausoléu do Libertador. O chefe de Estado guineense, na companhia do Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, participou na foto de família com as delegações dos dois países. Antes de deixar o mausoléu do Libertador, General Omar Sissoko Embalo ficou a conhecer um pouco da história e tudo o que está relacionado com este lugar histórico e de grande valor sentimental para o povo venezuelano. Na Casa Amarela, que chegou a ser conhecida como Casa das Américas por retratar personalidades ligadas à política e ao mundo da diplomacia, o Presidente da República e Presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental é recebido pela Vice-Presidente da República Bolivariana da Venezuela e saudado à entrada por populares. Os dois governantes presidiram um encontro bilateral entre as delegações da Guiné-Bissau e da Venezuela. Na abertura da reunião, Delcy Rodrigues começou por dar as boas-vindas ao Presidente da República da Guiné-Bissau para depois destacar as excelentes relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países. O chefe de Estado guineense agradeceu o acolhimento e a hospitalidade das autoridades e do povo venezuelano e disse que a Guiné-Bissau e a Venezuela são países irmãos, separados apenas pela distância continental. General Omar Sissoko Embalo lembrou a dinâmica existente nas relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países e fez referência a dezenas de médicos guineenses formados nas universidades venezuelanas e que hoje estão a salvar vidas dos seus compatriotas no nosso país. O encontro bilateral centrou-se em dois objetivos: aprofundar as relações de amizade e de cooperação e lançar as bases para a comissão mista entre os dois países, que deve ter lugar no próximo mês de dezembro. A ofensiva diplomática do Presidente da República na América Latina, junto dos países amigos da Guiné-Bissau, permitiu à República Bolivariana da Venezuela se disponibilizar em apoiar o nosso país nas áreas como especialização na saúde, na construção de habitações sociais e matéria-prima para a construção de 120 km de estrada, como também vão oferecer formação para guardas prisionais e a polícia judiciária no combate a crimes transnacionais. A Petroguim também vai beneficiar da experiência e apoio técnico da Venezuela. O Presidente da República visitou ainda na tarde de quarta-feira o histórico Quartel da Montanha, em Caracas, e é saudado com disparo de tiro de canhão. O
quartel da montanha é conhecido por ser a partir daqui que o comandante Hugo Chávez, em 1992, liderou as forças bolivarianas para a revolução que derrubou o governo de oligarcas capitalistas que dirigia o país. A fortaleza tornou-se no museu que guarda as memórias do el-comandante Hugo Chávez e a sua história e determinação revolucionária de fazer da República Bolivariana da Venezuela de um país de homens livres é contada a todos os que visitam este quartel-museu. A história do quartel da montanha não podia ser melhor contada sem a presença do comandante Hugo Chávez, e as autoridades venezuelanas fizeram questão para que os seus restos mortais fossem trazidos para aqui em homenagem a um estadista, patriota e um grande revolucionário. O presidente da República ainda recebeu visita de estudantes guineenses que ganharam bolsas para estudar medicina aqui na Venezuela, no quadro da cooperação entre os nossos dois países. Ainda na Venezuela, o presidente da República, Narciso Coimbaló, foi recebido no Palácio Miraflores. O ato proporcionou a assinatura de acordos entre os dois países. O presidente da República chega ao Palácio de Miraflores para o cerimonial da sua primeira visita oficial à República Bolivariana da Venezuela. O general Omar Sissoko Embalo é recebido pelo seu homólogo Nicolás Maduro com um grande abraço e com todas as honras devidas a um chefe de Estado. E aconteceu uma surpresa agradável. O hino da Guiné-Bissau foi cantado pelos guardas bolivarianos na parada, num gesto que simboliza a aproximação entre os nossos dois países e povos. Nicolás Maduro, com o seu ilustre hóspede, passaram em revista a guarda de honra constituída pelo Batalhão da Guarda Bolivariana para depois cumprimentarem as delegações dos dois países que ao longo do dia trabalharam nos possíveis acordos de cooperação entre a Guiné-Bissau e a República Bolivariana da Venezuela. No Salão Manuela Sánchez, o chefe de Estado guineense é saudado pela orquestra que interpretou uma linda música africana. O tete-a-tete acabou por juntar as delegações dos dois países para a troca de impressões e finalizar acordos. Acordos que foram assinados na altura da declaração conjunta por Nicolás Maduro e general Omar Sissoko Embalo, que os dois chefes de Estado exibiram com muito orgulho, sob aplausos da plateia. A Associação das Mulheres de Atividade Econômica queixou-se ao Primeiro-Ministro da situação da falta de peixe no mercado nacional. A MAI pede a intervenção do Governo em relação à situação vigente. A Associação de Mulheres de Atividades Econômicas da Guiné-Bissau encontrou-se esta quarta-feira com o Primeiro-Ministro para manifestar a falta de peixe no país e as dificuldades com que se depara ao longo da fronteira com o Senegal, onde compra o pescado, uma alternativa para fornecimento ao mercado nacional. Outra situação preocupante apresentada a Nuno Gomes Nabian foi a cobrança que se considera ilegal ao longo de 35 postos de controlo, desde Dakar a Safin, tida como dor da cabeça. Uma preocupação partilhada com o chefe do governo. A mesma situação também ocorre com as mulheres que têm como atividades econômicas a comercialização de legumes num país potencialmente agrário, mas que carece de produtos provenientes da produção hortícola. O encontro no qual participaram representantes do Ministério das Pescas. Produtos da cesta básica estão a ficar cada vez mais caros no mercado guineense. A situação está a gerar um desconforto social. O impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai além das fronteiras de ambos os países.
Nos mercados da capital Bissau, o efeito sente-se com a subida dos preços dos bens essenciais. Peixe é um dos produtos mais afetados. O preço do pescado nos mercados assusta e não é para menos. Antigamente, com menos de 2.000 francos, podia-se comprar 1 kg de peixe da primeira qualidade. E hoje, isso é impossível devido ao elevado custo dos mesmos. Uma caixa de peixe de 30 kg, que antes custava 10.000 francos CFA, está agora a ser comercializada a 48.000 francos CFA. Deolinda Teixeira está no mercado há vários anos e assume que nunca viveu um período como este. Atualmente no país, o preço dos produtos da primeira necessidade não para de subir, para grande preocupação das famílias que começam a ter dificuldades em fazer face a todas as despesas. A subida dos preços não se limita aos produtos da cesta básica. A situação é extensível aos materiais de construção. A IGB visitou alguns armazéns e lojas da capital para saber dos preços dos materiais de construção civis, onde abordou diferentes comerciantes dos cimentos, zingos, pregos, ferros, mosaicos, tinta, entre outros, que confirmaram subida de preços de diferentes materiais de construção civil. Pelos relatos dos mesmos, aumentos destes materiais têm a ver com as taxas cobradas pelas alfândegas. Os comerciantes também lembram que a existência da fábrica de cimentos era para tornar os cimentos mais acessíveis para os consumidores, mas dizem que, ao contrário, o preço de cimento disparou no mercado nacional. Os interessados pedem a intervenção do governo para contornar a situação. Empresários e investigadores dos países africanos da língua oficial portuguesa encontram-se reunidos em Bissau. O evento tem duração de 3 dias. Bissau é palco pela primeira vez do segundo Fórum da Justiça Econômica após a independência dos Palopes, Soluções Socioeconômicas, caso Guiné-Bissau. Pretende-se, com a iniciativa, partilha de conhecimentos que contribuam para a mobilização de recursos, garantir a paz e desenvolvimento do país. Nós não estamos aqui a anunciar que estaremos a injetar bilhões de francos para a República de Guiné-Bissau, mas contando com o potencial deste grupo diversificado, muita coisa poderá ser feita. Nós só pedimos benefícios de dúvida e colaboração. Do resto, quem viver, verá. O setor privado guineense, na prestação do seu importante contributo para a transformação da nossa comunidade dos Palopes, cada vez mais cooperativa e dinâmica, espera contar sempre com o imprescindível apoio e a necessária disponibilidade do Governo e da sociedade civil para abraçar este nosso grande projeto comunitário de desenvolvimento econômico e empresarial dos Palopes, que deve ser para já. A conferência, que congrega mais de uma dezena de empresários, visa cimentar as bases, com vista a atrair investidores. O que é que nos falta? O que é que nos falta? Vocês, da qual eu faço parte. Eu vou-vos dizer o que eu fiz em Moçambique. Construí hotéis. Não fui eu que construí. Levei empresários para construir hotéis. Levei empresários para construir escolas. Levei empresários para construir empresas farmacêuticas. Eu quero trazer isto para aqui, não é? Mas cada um de nós o que é que fez? Eu, se vos perguntar da plateia, eu vou perguntar o que é que cada um de vocês fez para o país. Muita gente anda de fato e gravata de 1.000 euros. E o que é que fez para o seu país, para o seu povo? Zero. Zero. Para além da animação cultural, a abertura solene da Conferência Desafio de Crescimento Econômico da Guiné-Bissau foi marcada com a entrega de uma câmara Canon 4K à Direção-Geral da Televisão da Guiné-Bissau. O Fórum dos Empresários dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa decorre em Bissau. Entretanto, a cerimónia de abertura foi presidida pelo Ministro da Economia, Plano e Integração Regional, Carlos Varela Casimiro.
Na abertura solene da segunda edição do Fórum da Justiça Econômica após a independência dos Palopes, caso Guiné-Bissau, o ministro da Economia, Plano e Integração Regional fez uma radiografia do panorama econômico do país. A maior fraqueza da economia guineense reside na sua insuficiência de poupanças internas, que muitos analistas interpretam como resultado de um contexto cultural, de baixo rendimento da população urbana e rural e do excesso do consumo, tanto privado como público. Com efeito, a falta de poupança interna tem sido, até agora, um obstáculo de investimento privado, tendo contribuído para a crescente dependência financeira externa do país. A informalidade do setor privado e dificuldades de acesso ao financiamento estiveram igualmente em destaque. O acesso ao financiamento continua a ser o principal obstáculo ao desenvolvimento econômico do país e proporciona uma incapacidade de crescimento global, técnica, material e financeira, das empresas e dos operadores econômicos, particularmente das PMEs, das startups, das pessoas individuais, com iniciativas concretas e viáveis e, consequentemente, o cumprimento dos ODS ficam longe de meta até 2030. Perante os indicadores, o governante afirma que a agenda política do governo está focada na instalação e melhoria do fornecimento de energia elétrica, na execução de projetos de melhoria de infraestruturas rodoviárias, assim também na adoção de medidas que permitem melhorar o ambiente de negócio no país e a adoção de algumas reformas com o intuito de desenvolver o setor privado, melhorar as finanças públicas e reduzir o déficit fiscal. A redução da corrupção, da informalidade da nossa economia, pode também melhorar os níveis de arrecadação de receitas. E, mais importante, estas estratégias podem gerar os recursos necessários para investirmos nos setores sociais e permitir-nos ampliar as oportunidades para as pessoas e comunidades mais vulneráveis. O Ministério da Saúde Pública procedeu esta quinta-feira em Bissau a incineração de 34 mil doses de vacina contra a Covid-19. O produto encontra-se fora de prazo. Incinerou-se mais de 34 mil doses da vacina contra a Covid-19 fora do prazo. Facto justificado pela Diretora-Geral da Saúde Materna e Infantil com base nas sucessivas greves no setor da saúde e a desinformação à volta do vírus no período da campanha de vacinação. Como sabem que depois da declaração da pandemia de Covid na Guiné-Bissau, o país recebeu muitas doações dos parceiros, que nós aqui devemos dizer muito obrigado, porque senão o Guiné-Bissau teria muita dificuldade de comprar vacina para administrar a sua população de Guiné-Bissau. Portanto, nós estamos gratos com esse apoio de solidariedade com os parceiros, né? Portanto, eu gostaria aqui de dizer que alguns lotes doados tinham um prazo muito curto de validade, razão pela qual eu vou citar motivos que fez com que a Guiné-Bissau tivesse quantidade de vacinas que expirou a data de validade, que nós não conseguimos administrar a nossa população. Primeiro, vacinas doadas com prazo de validade muito curto, sucessivas greves dos trabalhadores na função pública, fraca aderência da população aos postos de vacinação devido a rumores negativos sobre a vacina contra a Covid-19. Na ocasião, Mamãe Barbosa lamenta a perda das doses da vacina e apela à participação massiva da população na próxima campanha, no sentido de conter a propagação do vírus e evitar desperdícios. A todos são incinerados 2 tipos de vacinas, nomeadamente Johnson & Johnson e AstraZeneca. Um cidadão de aparentemente 45 anos de idade foi encontrado morto hoje atrás do Ministério da Educação Nacional. O malogrado não dispunha de qualquer peça de identificação.
As informações recolhidas no local dão conta que houve movimentações de alguns jovens durante a noite naquela zona e sem saber do que estavam a procurar. O corpo foi descoberto por cidadãos que estavam de passagem nas primeiras horas desta manhã. Segundo o relato da PJ, um malogrado foi assassinado com um pedaço de chapa de zinco e o corpo não apresenta nenhum sinal de tortura e ferimento. Depois da examinação do corpo, por parte dos técnicos de saúde e da PJ, o Serviço de Proteção Civil dos Bombeiros retirou o corpo para a casinha mortuária do Hospital Nacional Simão Mendes. O movimento Mingueira e Catambur procedeu hoje à entrega de um donativo. O mesmo é composto por materiais hortícolas. Na tentativa de apoiar e incentivar as agricultoras nas suas lutas diárias, 50 mulheres beneficiaram de materiais e sementes agrícolas da parte do movimento Mingueira e Catambur. Elegemos essas mulheres que também são mulheres vulneráveis, são mulheres que realmente precisam de apoio para que possam ter sustentabilidade nas suas atividades. E nisso demos a formação para que elas possam entender que é importante abandonar o uso de adubos químicos para passarem a usar adubos orgânicos, igualmente também pesticidas, inseticidas, mas nessa dinâmica que estamos a trabalhar e hoje fizemos a entrega de materiais de produção, isto é, materiais tanto como regadura, enxada, chacho, né, e também o depósito para elas poderem colocar água e também o próprio semente para a produção, que posteriormente, numa outra fase, vamos fazer uma feira hortícola para que possamos assim disseminar a ideia de que é importante o consumo mais sustentável e muito mais saudável pela melhor qualidade de vida dos bissau-guineenses. Em gesto de reconhecimento, as beneficiárias presentearam alguns elementos do movimento Mingueira e Catambur. Da forma que elas me recepcionaram, demonstra claro, né, que vão fazer um bom uso desses materiais. Estão muito felizes, isso mostra que impactou realmente na vida delas. Então, nós esperamos que esse material será usado, né, de uma forma correta, visto que elas já têm uma grande experiência, são mulheres de diferente geração que estão aqui a trabalhar e a fazer com que a granja tenha continuidade. O dom enquadra-se no âmbito da implementação da segunda fase do projeto Suta Minguer Cabajã e Nona Kumeno Labur, financiado pelo PNUD. Está completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa. Obrigado pela atenção e para si cá prossegue o Telejornal com notícias do âmbito internacional. A Mauritânia poderá registrar um crescimento econômico sem precedente. Portanto, trata-se de um crescimento que se prevê que aconteça no setor da energia. La Mauritanie veut être un hub intégré. A Mauritânia quer ser um hub integrado para a exploração de energia e a indústria do ferro abaixo do carvão no horizonte de 2040. Atualmente, o país está a desenvolver um projeto de geração 30 gigawatts e um outro de 10 gigawatts, e uns projetos intensivos e a mão de obra, assim como expertise que vão gerar um crescimento de 10% no horizonte de 2030 e reduzir a taxa de desemprego na metade. Réduire le taux de chômage de moitié. Tem razão porque estas indústrias são de tal forma intensivas e a mão de obra qualificada e no expertise. Daí o impacto vai diretamente ao cidadão. Então, as indústrias rentáveis, que são o gás, as minas, etc., têm um impacto no cidadão, mas é limitado. Muitas das vezes o impacto é indireto porque transita diretamente no orçamento. Transite para o budget. La Mauritanie figurera bientôt dans A Mauritânia, dentro em breve, figurará entre os grupos exportadores de petróleo e gás. A entrada em atividade este campo de gás, partilhada com o Senegal, e as perspectivas do campo Birala, um território exclusivo mauritaniano, fazem um ciclo limitado de produção do petróleo que permitiu desde os anos 2000 formar um certo número de quadros. Com esta mina do gás, ajustam-se também os recursos energéticos renováveis
no qual o solar, o hidrogênio verde. Este último é uma fonte de energia sistemétrico que poderá ser o petróleo do futuro, segundo as afirmações do ministro do Petróleo. De l'avis du ministre du Pétrole. A nossa ambição é de desenvolver o conjunto dos nossos recursos energéticos. Os recursos energéticos não é somente o gás, mas existem também energias renováveis, e quando falamos de energias renováveis, falamos do futuro, que são os hidrogênios verdes. Hoje, segundo o consenso dos expertos, como dizem o grande Challenger, isso irá mudar os dados no futuro. Então, o hidrogênio verde será o petróleo do futuro, e é a grande questão que se põe. Tudo indica que tem os atributos para isso. Outre l'énergie, la Mauritanie mise... Além da energia, a Mauritânia visa igualmente sobre a sua mina do ferro, com a capacidade de exportação mineiras de 2 milhões de minérios por ano. Os desafios de mudanças climáticas, exportando o hidrogênio e do amoníaco verde, o que contribuirá à exploração do carvão, por vezes, aos países destinatários. De la Mauritanie. Na Argélia, a 31ª Conferência da Liga Árabe. O objetivo é de reativar mecanismos de prevenção e resolução de conflitos. Hôte de la 31e édition du sommet. Cimeira da Liga Árabe, que iniciou no dia 1 a 2 de novembro de 2022. A Argélia coloca esta reunião sob o signo de ajuntamento. Neste contexto, enquanto que a pandemia de 2019 impediu esta cimeira durante 3 anos, apareceu tensões entre os membros da Liga. A aproximação do Sudão e o Marrocos com o Estado de Israel e a ruptura diplomática entre a Argélia e o Marrocos sob fundo do conflito quanto à questão do Saara Ocidental. No entanto, a normalização da situação político-militar na Líbia animou os debates neste encontro dos chefes de Estados da Liga Árabe. Entre des chefs d'État de la Ligue Arabe. É uma cimeira que não participou os 2/3 dos presidentes da Liga Árabe, assim como príncipes e reis. É uma cimeira que exige desafios importantes. Inflação mundial, a crise interna no mundo árabe, a Líbia, o Iêmen, a Síria e o terrorismo. Le terrorisme. Le sommet de la Ligue Arabe. A cimeira da Liga Árabe que está em curso é consagrada a reformas da organização que compõem 22 países da África do Norte, do Médio Oriente e dos países do Golfo. Uma das preocupações maiores desta cimeira é a prevenção dos conflitos, a contribuição para a sua resolução através da reativação de vários protocolos. A iniciativa árabe era no 2022 e entre outros. De 2002, entre autres. A fim de consolidar a unidade dos países árabes e de atenuar os impactos destas crises na população árabe e, sobretudo, reformar a Liga Árabe que está a se sufocar. É uma organização que foi criada em 1945, nos quais as estruturas necessitam de serem reformadas. L'organisation du 31e sommet de... A Organização dos Países Árabes é o símbolo do renascimento da diplomacia argelina. No entanto, a ausência do rei Mohamed VI, representado pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita, interpela os observadores. Lembremos que, a quando da festa do trono, no mês de junho de 2022, o soberano xerifado estendeu a sua mão às autoridades argelinas para o apaziguamento de tensões entre os dois Estados. Entre les deux États. Relações diplomáticas entre Kinshasa e Ruanda continuam tensas. A situação agudizou-se pela explosão da Embaixada de Ruanda na República Democrática do Congo. Dans son bureau au ministère des Affaires étrangères. No seu gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o porta-voz adjunto do governo ruandês foi solicitado. Entre os telefonemas e entrevistas com jornalistas, Alain Muralinda deu respostas para apresentar a reação do seu governo face à tensão entre a Ruanda e a República Democrática do Congo. Os jornalistas querem saber o que conta fazer depois da expulsão do seu embaixador na RDC. Après l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa. Le Rwanda garde toujours... A Ruanda guarda sempre a sua direção, porque este problema deve ser resolvido por vias pacíficas, discussões e debates. Esta é a postura do Ruanda e não mudou.
Porque expulsando o embaixador, será que a Ruanda irá fazer a mesma coisa? Não. Nós estamos no conflito. Direi mesmo que a decisão do comunicado que foi publicado ontem é um comunicado de descalada. Nós não vamos fazer a mesma coisa. Em primeiro lugar, de pôr as soluções propostas e de as aplicar. Será que são os países limítrofes ou o país em questão onde há problemas? On ne va pas faire exactement la même chose. Dans un communiqué publié le 30 octobre, num comunicado publicado no dia 30 de outubro, a União Africana lembra as partes implicadas desta crise para privilegiarem o diálogo e, neste contexto, a organização apela também todas as partes para participarem na boa-fé o terceiro diálogo intercongolês que terá lugar em Nairobi no dia 4 a 13 de novembro de 2022. Lembre-se que o governo congolês critica a Ruanda de apoiar os rebeldes de M23 que acapararam-se de várias cidades no leste da RDC. Alegações essas que o governo ruandês sempre rejeitou. O gouvernement rwandais a toujours nié. Cedem-se alertas sobre iminência do uso de armas nucleares. Alerta é dos responsáveis militares dos Estados Unidos. Antes que suceda o pior, sucedem-se os alertas. De acordo com responsáveis militares dos Estados Unidos, a Rússia já debateu como e quando poderá usar armas nucleares na Ucrânia. São informações veiculadas por vários média norte-americanos, incluindo o New York Times, mas apontam-se igualmente os sinais vindos diretamente do Kremlin. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo emitiu uma declaração oficial dizendo que Moscovo pode hipoteticamente recorrer a armas nucleares exclusivamente como resposta ao uso de armas de destruição maciça e quando estiver em causa a própria existência do Estado russo. A Casa Branca fala em profunda irresponsabilidade. Ainda não temos uma indicação concreta de preparativos russos nesse sentido, mas tudo isto é extremamente preocupante. Seria tão irresponsável quanto o discurso que Putin tem tido. E também seria irresponsável se não levássemos a sério este e outros indicadores. Há 2 semanas, o ministro da Defesa russo avisava que a Ucrânia prepara um ataque com uma bomba suja, ou seja, uma bomba que dispersa material radioativo, sem avançar com provas concretas. Cuba pediu aos Estados Unidos pediu à Assembleia Geral das Nações Unidas o fim do embargo norte-americano. O projeto será objeto de votação ainda esta quinta-feira. A Assembleia Geral da ONU começou a analisar, nesta quarta-feira, uma nova proposta de resolução apresentada por Cuba que exige o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há 60 anos. O projeto de resolução, que será votado nesta quinta-feira, manifesta preocupação com a manutenção do embargo econômico e seus efeitos negativos sobre a população cubana. A ilha defende a igualdade soberana dos estados, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação para exigir o fim do embargo imposto em fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, pelo então presidente John Kennedy e reforçado progressivamente desde essa época. Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a pedido da Assembleia Geral, conclui que a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito. Esta é a 30ª resolução apresentada por Cuba desde 1992 contra o embargo dos Estados Unidos. Na televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal. A noite informativa prossegue com outras notícias já em crioulo a partir das 21 horas. Fique bem e até logo.